Fala aí, galera! Tudo bem? Nós estamos aqui hoje na nossa primeira aula de física do Vem Aprender com a Gente. Eu sou a professora Jéssica Santana, professora de física. E antes da gente começar a nossa aula, já quero falar para vocês se inscreverem no nosso canal do Vem Aprender com a Gente. Aciona o sininho aí, tá bom? Para vocês receberem os vídeos novos, tá? Se inscreva. É para compartilhar para todo mundo, tá? Porque as nossas aulas são sensacionais, tudo bem? Não se esqueça de se inscrever e de ficar até o final do vídeo, tá? Porque no final do vídeo a gente vai deixar um link aí na aba com alguns exercícios dessa matéria de hoje, beleza? Então bora começar. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Bom, nossa primeira aula de hoje vamos falar sobre eletrostática, tá? E na matéria de eletrostática, o primeiro tópico é sobre carga elétrica. Quando a gente vai falar sobre carga elétrica, nós temos que saber que a carga elétrica está vinculada ao nosso átomo. E o modelo atômico atual é esse modelo atômico aqui de Rutherford Bohr, que é onde nós temos um núcleo positivo e em volta, em camadas, como se fossem cebolas, ok? Nós temos a nossa eletrosfera. Com os estudos, dos cientistas e tudo mais, nós chegamos à conclusão de que no nosso núcleo positivo contém duas partículas maciças, que são os nêutrons e os prótons, tá? E ao redor do nosso núcleo, na nossa eletrosfera, nós temos partículas muito leves, que são os nossos elétrons. Millikan, ele foi responsável pelo experimento e ele descobriu que cada partícula dessa vai conter uma carga elétrica. Essa carga elétrica vai dizer, por convenção, que os nossos elétrons vai ter uma carga elétrica negativa, ok? Os nossos prótons terá uma carga elétrica positiva e os nossos nêutrons não vai possuir carga elétrica, ele é destituído dessa carga elétrica, então vai ser uma carga elétrica nula, ok? Ele não vai apresentar esse elemento. Carga elétrica vai ser uma característica do meu átomo, ok? E a gente vai aprender que o nosso átomo ele tem como carga elétrica nula. Por quê? Nós vamos aprender que dentro do seu núcleo ele vai ter um número de nêutrons e prótons e ao redor nós temos o número de elétrons. E esse número, em relação a elétrons, que é negativo, e aos prótons, que é eles que vão dar o valor da carga, eles vão possuir o mesmo valor de números de elétrons e números de prótons. Então, todo o meu átomo, por sua natureza, ele vai possuir uma carga elétrica nula. E aí, se ele adquirir uma carga, ele vai virar um íon. Aí, essa matéria vai ficar na matéria de química, beleza? A gente vai aprender também que os elétrons, os nêutrons e os prótons, eles possuem essa carga elétrica convencional negativa, positiva e o neutro não possui carga elétrica, porque cada um deles vai ter um valor fixo, que quem descobriu foi Millikan. Todo mundo vai ter um valor e esse valor vai se chamar de carga elementar. A carga elementar é a menor carga elétrica encontrada na natureza. E esse valor vai ser um valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, que é o C. Vou escrever aqui embaixo como se escreve Coulomb. Essa é a unidade do Sistema Internacional da minha carga elétrica. E aí nós vamos entender o seguinte, que como os elétrons têm o valor dessa carga elementar, cada um elétron tem um valor negativo e o próton tem um valor positivo, essa minha carga elementar, que é o meu E, vai ser um valor positivo ou vai ser um valor negativo. Então, um próton vai ter um valor positivo de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb e o elétron, cada um elétron, vai ter esse valor negativo menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá bom? Lembrando que a carga elementar é o menor valor de carga elétrica encontrado em todo o meu sistema. Positivo para os prótons e negativo para os elétrons, tá? Vou me afastar um pouquinho do quadro para vocês tirarem print e depois a gente continua a nossa aula.
vai fazer um exemplo sobre as nossas cargas elétricas. Vamos supor que um átomo, obviamente não tem essa quantidade, vamos supor que o meu átomo tenha 5 prótons, ok? E também tem dentro da sua estrutura 5 elétrons. Um átomo, ele tem como natureza uma carga elétrica nula. Significa que a quantidade de carga elétrica dos meus prótons mais a quantidade de carga elétrica dos meus elétrons tem que dar como resultado um número zero, ok? E aí, como é que a gente vai entender que se 5 prótons é um valor, é um elemento, uma partícula, mais 5 elétrons vai dar um número zero? Aí a gente vai tentar lembrar da matemática, por exemplo, né? Como é que a gente faz com que 2x mais, no caso menos, né? Por causa do valor do elemento. Não, vamos botar mais. 2y seja igual a zero. Como nós vamos fazer com que 2x mais 2y seja igual a zero? Como eles têm o mesmo número inteiro, 2, o que vai ter que ser em módulo aqui é o meu x e o meu y. Então, para que a soma de 2x com o 2y fique igual a zero, o meu x e o meu y, eles têm que ser iguais em módulo. Por isso que tanto o próton quanto o elétron têm o mesmo valor de carga elementar em módulo. Ambos vão possuir em módulo o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. Por isso que a soma de duas partículas vai dar como resultado um valor zero, porque em módulo ambos vão possuir o mesmo valor. Então, neste caso, o meu próton vai possuir um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, cada um próton, e o meu elétron vai ter, vou botar até o Ezinho para diferenciar o elétron da carga elementar, tá bom? Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E aí, quando a gente põe na hora da conta da minha matemática, eu vou ter 5 vezes o valor do próton positivo, mais 5 vezes o valor do elétron negativo. Com isso, o meu resultado segue igual a zero. E quando a gente põe na conta, vai ser igual a zero. Aí, ó, puxando para cá, eu vou ter 5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, vou botar entre parênteses, mais 5 vezes o valor negativo do elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse resultado vai ser igual a zero. Uma outra observação. Como os prótons e elétrons eles vão estar distribuídos no meu átomo, a quantidade deles tem que ser sempre um número inteiro. Então, a gente sempre vai calcular esses números inteiros de prótons e elétrons, 5 prótons, 5 milhões de prótons, e não números fracionários, números quebrados. Por quê? Porque a carga elementar, a carga elétrica, é o menor valor encontrado na natureza. Então, para ser um valor mínimo até diante o máximo, tem que ser números múltiplos daquele valor, e não números fracionários, porque senão vai ter um número menor, e aí a gente vai quebrar a lei da física, tá bom? No final de tudo, como o meu corpo ele vai ter uma distribuição, né? Todos os corpos, né, no universo são formados por uma quantidade de matéria. Essa matéria são formada por moléculas, e as moléculas são formadas por átomos, automaticamente todos os corpos são formados pelas 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons. E essa quantidade de prótons e essa quantidade de elétrons vai definir a quantidade de carga elétrica que aquele corpo, ok? Seja uma cadeira, seja um piloto, seja um celular, seja uma pessoa, tenha de eletricidade. Essa quantidade nós vamos chamar pela letra, vai ser representada pela letra Q. Como nós vamos calcular a quantidade de carga elétrica que cada corpo A, B, C, D, vai ter? Um cálculo muito simples, não precisa se descabelar. Quantidade de carga elétrica Q vai ser igual ao valor mais ou menos, lembrando que mais ou menos é devido aos meus prótons e os meus elétrons, mais ou menos
o número de excessos ou faltas de elétrons vezes a carga elementar. Por que, professora, a senhora está falando do número de elétrons ou de prótons aqui na minha fórmula do meu N? O que vai acontecer? Vamos supor que eu tenho um corpo dito neutro. O que é um corpo neutro? É a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Acabamos de colocar aqui, né? Então, vou representar assim, ó. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Beleza? Isso é um corpo neutro. E aí, como é que eu faço para que ele fique positivo ou que ele fique negativo? Eu preciso fazer um processo de neutralização que daqui a pouco eu vou dar essa aula com vocês. Mas antes, eu vou ter que fazer uma entrada e uma saída de elétrons e prótons. E é aí que entra um problema. A massa de um próton, ela é aproximadamente esse número aqui, ó. A massa de um próton é 1836, existem alguns livros didáticos que vão dizer que é aproximadamente 2000, a massa do elétron. E aí, como é que a gente consegue arrancar o próton de lá de dentro do núcleo para fora, para que ele fique negativo? Não tem como, porque a força nuclear entre os prótons e os nêutrons dentro daquele núcleo é uma força muito grande. Então, nós não temos como tirar elétrons ali ou colocar elétrons ali, porque ele é muito maciço, existe uma força nuclear muito grande ali. Então, quem a gente vai ter que retirar e vai ter que colocar? Os elétrons, porque os elétrons são bem leves. Os elétrons, eles estão nas camadas e ele fica mais fácil de ser retirado e de ser colocado. Então, para que meu corpo fique positivo ou negativo, eu não vou trabalhar com os meus prótons, eu vou trabalhar com os meus elétrons. Por isso, se eu tenho um corpo neutro e quero que ele fique positivo, eu não posso colocar próton, eu tenho que tirar os meus elétrons. Por quê? Vamos pensar em duplas, né? Todo o seu próton tem a sua duplinha do elétron, todos eles. Se eu pego esse elétron e retiro ele. Pode ser de 3 formas. Daqui a pouco eu vou dar essa aula do processo de como eu retiro ou como eu coloco elétrons, tá bom? Retiro os meus elétrons. Quando eu retiro os meus elétrons, aquele meu corpo, ele vai ficar com uma dupla, prótons e elétrons, mas esses meus 2 prótons vão ficar sem ninguém. E aí? Vai significar, a partir daqui, ele era neutro, ou seja, 0 coulomb, ele era neutro. A partir daqui, quando ele fica positivo, fica faltando elétrons, ele vai ficar com um número positivo. Vamos supor que ele vai ficar um valor X coulombs. Positivo. Então, para que um corpo neutro fique positivo, eu retiro elétrons, ok? Aí esse meu N vai representar isso, a quantidade de elétrons que está faltando ou a quantidade de elétrons que está em excesso. Aí eu vou colocar aqui, né? O meu E é a minha carga elementar, já sabemos, né, que é o valor fixo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aí é um valor mais ou menos, tudo bem? O meu Q é a minha quantidade de carga elétrica, e aí ele vai ser dado em coulomb. E o meu N é um número de quê? De falta ou de excesso de elétrons. Aí eu vou escrever aqui, número de falta ou excesso de elétrons. Aí a gente coloca aqui. Professora, e como é que... Aqui a senhora explicou um corpo neutro ficando positivo. E se fosse um corpo neutro para ficar negativo? A gente faz o contrário. Temos um corpo neutro, positivo, negativo, beleza? Quero que ele fique carregado eletricamente negativo. O que a gente faz? A gente coloca os elétrons. Pegamos os elétrons e
inserimos naquele corpo por um dos processos de eletrização. E aí, no final desse processo, o meu corpo vai ter algumas duplinhas, tudo bem, mas vai ter uns elétrons que não vai ter o seu próton, não vai ter sua amiguinha, sua duplinha. Com isso, o meu corpo vai estar carregado eletricamente negativo. Então, vai ser um valor menos X coulombs. Tudo bem assim? Então, resumindo, minha quantidade de carga elétrica Q, dado pela unidade do Sistema Internacional Coulomb, vai ser igual a mais ou menos N, que é o número que falta ou excesso de elétrons, vezes o valor da carga elementar, mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí a gente não pode esquecer, se está faltando elétrons, significa que tem mais prótons. Então, é um valor mais N vezes E. Tudo bem? Valor positivo. Porém, se estiver com excesso de elétrons, aí a gente vai ter um número maior de elétrons, ok? Está faltando prótons. Então, vai ser o valor negativo menos N vezes a minha carga elementar. Então, esse N vai ser a minha diferença de número de prótons e o número de elétrons. Se essa diferença for zero, a gente vai dizer que o meu corpo é neutro. Se essa diferença de prótons e elétrons, o próton vencer, a gente vai dizer que ele é positivo. E se a diferença de prótons e elétrons, o elétron ganhar, ele vai ser um valor negativo. Beleza? Facinho, né? Então, vou me afastar aqui do quadro para vocês tirarem um print para a gente retornar a nossa aula, tá? E aí, bom, a gente vai fazer aqui um exemplo bem simples para vocês entenderem aquela formulazinha lá, que é a quantidade de carga elétrica, N vezes o E, que é a carga elementar. E aí vem essa questão aqui, considere um corpo eletrizado positivamente, que apresenta uma carga elétrica 6,4 microcoulomb. Qual é o número de elétrons perdidos por esse corpo? E a gente tem que lembrar, se o corpo está eletrizado positivamente, significa que ele perdeu elétrons. E se meu corpo estivesse carregado eletricamente negativo, significa que ele adquiriu, ou seja, ganhou elétrons. Bom, para a gente calcular o número de elétrons junto com a carga elementar, é aquela formulazinha, lembra? Vamos comigo? Q, que é a quantidade de carga elétrica, igual a mais ou menos N, que é o número de excesso, né? De ou falta de elétrons. Isso. Vezes a minha carga elementar, que é o meu E, tá bom? E aí ele já disse que minha carga elétrica desse corpo é 6,4 microcoulombs. Esse é o valor do meu Q. E na pergunta é, qual o número de elétrons perdidos? Ou seja, ele quer o meu N. Por quê? Porque o meu E, que é a minha carga elementar, já é um valor fixo. Como ele perdeu elétron, significa que ele está positivo. Então, vai ser um valor aqui positivo, tá? E aí, a gente vai lembrar aqui do meu Q, ó, 6,4 microcoulombs. A gente não pode usar esse prefixo micro na hora da nossa conta. Esse micro representa uma potência, que é 10 elevado a quê? 10 elevado a menos 6, beleza? Então, ó, vamos lá na conta. Meu Q, 6,4 microcoulombs. Então, eu já vou botar lá, 6,4 vezes 10 elevado a menos 6. Não pode esquecer de substituir os prefixos, tá? Nesse caso aqui é um micro, 10 elevado a menos 6. Igual meu N, que ele está pedindo, o número de elétrons perdidos, vezes a minha carga elementar, que é aquele valor fixo que a gente aprendeu. É um valor positivo, porque está faltando elétrons, né? Mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo bem? Como é um valor positivo, né? Positivo com positivo dá positivo. E aí, minha carga elementar está multiplicando com o meu N. Então, ele passa para o outro lado dividindo. Então, meu N
vai ser 6,4 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo bem? Não vamos poder esquecer que o meu número de elétrons perdidos ou que ganhou sempre são números múltiplos, números inteiros, jamais números fracionários ou números decimais. Não pode esquecer isso, tá? Então vamos lá. Na divisão, né, eu tenho 6,4, uma base e uma potência, né, 10 elevado a menos 6. E aqui embaixo também. Então eu vou dividir só os meus números. Quando eu pego 6,4 e divido por 1,6, vai dar como resultado o número 4, ok? Como assim, professora, o número 4? Você pode fazer um esquema, ó. Olha uma tática aí, ó, que eu vou dar para vocês. É 6,4, um número atrás da vírgula. 1,6, um número atrás da vírgula. Então, eu meio que vou esquecer essa base, esse expoente, e vou multiplicar aqui por 10, porque é um número atrás da vírgula, e vou multiplicar por 10. E aí fica um número atrás da vírgula. Por quê? Porque eu sei que você não gosta de dividir número decimal, né? O aluno fica louco. Meu Deus, tem vírgula, 0,082, né? Então, o que você faz? Você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número. Não pode ser número diferente, não. Tipo, vamos multiplicar por 2, aqui embaixo por 3, assim, aleatoriamente. Não. Tem que ser número múltiplo de 10. Como é uma casa atrás da vírgula e uma casa atrás da vírgula, os dois multiplicam por 10. Se fosse 2 casas, ia multiplicar por 100. Se fosse 3 casas, ia multiplicar por 1000. E assim por diante. Mas tem que ser igualzinho, beleza? Isso é uma tática. Aí fica o número inteiro. Aluno gosta de número inteiro, né? Aí no final eu vou ter n igual a 64 vezes 10 a menos 6 sobre 1,6 não, perdão, tirei a vírgula, né? 16 vezes 10 elevado a menos 19. Agora ficou fácil, né? Fala tu, fala tu. Então, ó, já dá pra dividir 64 por 16. Pega aquela folhinha de rascunho lá, divide bonitinho, como a gente aprendeu lá no Fundamental. E aí a gente vai ter como resposta 64 dividido por 16 vai dar o número 4. E aí vai ser 4, ok? E as bases e expoentes, professora? Essas potências aí na base 10? Simples. Aprendemos na matemática lá no 8º, 9º ano que quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, nós repetimos a base e subtraímos o nosso expoente. Ah, tu achou que não ia usar aquela matéria do 8º ano? Tu achou que passou do 8º ano, tá no ensino médio, comentou a escola e nunca usei isso na vida? Se enganou, ok? Vamos lembrar, né? Na matemática, quando tem uma divisão de mesma base, repetimos a base e subtraímos o expoente. Só que tem uma pegadinha. O meu segundo expoente é negativo. Então, deixa eu escrever aqui melhor, para ficar mais visível. Vai ser um número menos 6 menos 19. Cuidado aí. O meu 19 é negativo. Então, fica menos com menos. E aprendemos que menos com menos dá mais. E aí, ó, continuando, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 6 mais 19. Simples. Menos 6 mais 19, sinais diferentes, nós subtraímos e colocamos o sinal do maior. Então, menos 6 com mais 19 vai dar mais 13, expoente positivo. Então, no final de tudo, o meu N vai ser 4 vezes 10 elevado a 13 elétrons perdidos. Um número inteiro e múltiplo. Valeu? Conseguiram entender? Então, vou me afastar do quadro, vocês tiram um print
E aí a gente consegue encerrar nossa aula de hoje falando sobre carga elétrica. Não pode esquecer que no final do vídeo vai ter um linkzinho com os exercícios falando sobre essa quantidade de carga elétrica, eletrostática, tá? E na nossa próxima aula nós vamos aprender como aquele corpo ABC ganha elétrons ou perde elétrons. São 3 processinhos. Então, siga o nosso canal, clica aí no joinha, clica no sininho, segue a gente, vem aprender com a gente, beleza? Beijão e até a nossa próxima aula. Valeu? Tchau, tchau!